Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos à TVD. Muito obrigada pela audiência de vocês, por estarem aqui conosco. Muito obrigada também a todos os nossos convidados que estão aqui nessa manhã. Hoje nós estamos reunindo líderes do setor público, líderes do setor de governo, um dos setores que hoje estão lidando com bastante desafios relacionados à cybersecurity, mas também, ao mesmo tempo, tem trabalhado muito nessa área de cyber, tem aprimorado também bastante seus modelos de segurança da informação e vão estar aqui conosco nessa manhã na TVD, compartilhando suas experiências com todos vocês. Então, com certeza, será um debate extremamente proveitoso. Nós temos acompanhado aí, ao longo, não só da pandemia, mas também já há algum tempo, vários acontecimentos no setor de governo, mostrando que esse segmento é de extrema importância hoje, não só pelo volume de dados que manipula, mas também pela quantidade de serviços que disponibiliza hoje para toda a população brasileira. Então, nós sabemos hoje a importância do setor público na transformação digital. E o setor público vem avançando nesse modelo, mas precisa também aprimorar os seus sistemas digitais. E a questão da segurança da informação está intimamente ligada a esse aspecto. E, por isso, ela precisa avançar, não só na questão da oferta de serviços, mas também da segurança desses serviços. E é sobre isso que a gente vai discutir hoje. Nós temos aqui, participando conosco hoje e nos apoiando nessa iniciativa, a Trend Micro, que é uma empresa que fornece hoje soluções de tecnologia e segurança, principalmente para essa área de governo. O meu parceiro, que está aqui conosco nessa mesa, é o Renato Tocacelli. E eu gostaria de convidar o Renato para também dar as boas-vindas e poder agradecer a esse timaço que nós estamos reunindo hoje aqui nesse nosso encontro. Por favor, Renato, eu gostaria que você também desse suas boas-vindas a esse time e à nossa audiência pela internet. Obrigado, Graça. Bom dia. Como você disse, acho que é um timaço que a gente conseguiu reunir aqui. Mais do que isso, todos eles têm um papel muito significativo, tanto em segurança quanto na parte de TI das suas organizações, o que é hoje importantíssimo, principalmente quando a gente fala em termos como esse de ambiente híbrido, de segurança para suportar essa parte de cloud e aproveitamento desse legado todo. Hoje a gente está vendo um universo onde 2020, por exemplo, a gente teve cerca de 220 mil ataques por dia. Então, a Trend, em termos de Instituto de Pesquisa, levantou alguns dados muito significativos sobre essas informações e mostra o quanto a gente precisa estar falando o tempo todo sobre isso, principalmente em alguns cenários como o de governo, que é um dos mais afetados por todo esse tipo de serviço. Eu quero ver assim, um debate com todos, assim, até para a gente poder aproveitar tanto a experiência de cada um, acho que isso é importantíssimo, seja na parte judicial, seja na parte de saúde, seja na parte organizacional, de como todos estão respondendo esse cenário, quanto também de como está sendo essa fase de transformação digital por quanto todos os órgãos estão passando, né? Hoje eu acho que é fundamental a gente ver esse cenário de segurança, de proteção para todas as organizações, sendo levado também como parte fundamental do negócio. Não dá para a gente fugir disso. E aí, nessa hora, são esses debates, são essas trocas de experiência, são pessoas geniais, como todos esses que estão aqui na mesa, que vão conseguir realmente nos ajudar e ajudar o mercado a criar uma corrente positiva aí de conhecimento e principalmente de troca de informações aí para ter soluções e principalmente nesse ponto ter caminhos certeiros de quem deu certo. Qual é o caso de sucesso a ser seguido, quais as novas soluções e as novas bases mais concretas de funcionamento para a gente seguir, né, Graça? Perfeito, com certeza.
Com certeza, Toca, vou chamá-lo de Toca, porque a gente se conhece há bastante tempo, e todos que conhecem você no mercado, vai ser estranho chamá-lo de Renato. É verdade. E um recado para vocês que estão nos acompanhando, todos os participantes aqui do nosso debate, a bio de todos eles está disponível, inclusive o Toca é Regional Account Manager da Trend Micro, e ele atua diretamente no setor público. A bio do Toca está disponível e de todos os nossos participantes. É só vocês clicarem aí na nossa página de apresentação do nosso debate, que vocês encontram a bio de todos eles, tá bom? O Toca vai ficar aqui conosco, vai fazer interseções ao longo de todo o nosso debate, com toda a experiência que ele possui do setor público, e vai atuar bastante aqui conosco, né, Toca? Olha, antes da gente começar a direcionar, eu vou explicar para vocês como é que vai fluir o nosso debate. Bem, vocês me conhecem, eu não consigo atuar sem a participação de vocês na audiência, comentários, perguntas. Alguns já estão aqui me mandando um bom dia, né, falando, né, da importância de fazer essa discussão com o setor de governo. Obrigada a vocês aqui, minha audiência sempre aqui conosco na TVD. Antes de começar a convidar os nossos debatedores, nós vamos ter uma primeira rodada onde eu vou direcionar perguntas específicas para cada um deles, e depois eu vou abrir o debate para trazer as perguntas de vocês e também fazer aquele ping-pong, aquela dinâmica que vocês bem conhecem. Antes disso, eu vou falar e trazer alguns fatos que eu acho relevantes aqui para a gente poder falar um pouquinho do que está acontecendo nesse setor. Vocês acompanharam aí as notícias que nós levamos aí para a Security Report. Eu quero trazer o caso da Colonial Pipeline, porque ele foi muito importante, foi muito simbólico aí para o setor, né? Afetou a infraestrutura, né, de uma área muito importante de distribuição de combustível nos Estados Unidos, e fez com que o Joe Biden fizesse lá aquela Executive Order que acabou implementando aí uma série de medidas muito importantes do governo americano que, em certa medida, são também ordens importantes que deveriam ser seguidas pelos governos, né? São ordens que têm muito a ver com ações que devem ser seguidas, em certa medida, por todos os serviços públicos, e que tem muito a ver com as áreas de tecnologia e de segurança, e estão sendo consideradas aí um divisor de águas muito importante para todos os setores. Então, eu acho que a gente precisa pensar bastante sobre esse momento, sobre as infraestruturas críticas que estão sendo alvos aí constantes dos cybercriminosos. Então, isso foi um fato muito relevante que está sendo visto aí, e principalmente porque o resgate foi pago, e a frase principal do CEO da empresa foi: tivemos que pagar porque isso era fundamental para o país, ou pagávamos ou parávamos. Então, isso foi muito simbólico nesse momento, onde realmente se está refém de ações como essas. Então, é muito importante pensarmos sobre isso e sobre o impacto de um caso como esse, né? Ao mesmo tempo, acompanhamos aí a ação da Polícia Federal, que prendeu 3 pessoas envolvidas em ataques cibernéticos, né? Foi o ataque ao Supremo Tribunal Federal, as ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, e a tentativa de invasão aconteceu em maio, né? Tirou o site do STF do ar, e na ocasião os técnicos afirmaram que não foram acessadas informações sigilosas, nem houve sequestro do ambiente virtual, mas ocorreu isso no Supremo Tribunal de Justiça em 2020. Então, são ataques que aconteceram, vocês acompanharam todos esses ataques também, são todos eles extremamente significativos e não foram únicos, infelizmente. E nós também agora, nos últimos dias, estamos acompanhando também ataques sucessivos a provedores de serviços de nuvem, e parando, inclusive, né, empresas de mídia e outras empresas também, e esses ataques mostrando a importância das empresas, independente dos serviços de segurança,
que os provedores de nuvem oferecem, garantir também os seus próprios serviços e os seus próprios sistemas de segurança, porque os atacantes estão também, né, atacando e fazendo também investidas nos provedores de nuvem e indisponibilizando os serviços de várias empresas, como a gente viu acontecer aí com a CNN, com o New York Times e outras empresas de serviços de mídia. Então, a gente está acontecendo, a gente está vendo acontecer e está acompanhando uma série de eventos importantes de segurança todos os dias. Bem, diante de todos esses fatos, que não são únicos, infelizmente, são diários, trazemos, então, aqui para a nossa realidade todos esses fenômenos e vamos começar ouvindo o Daniel Silveira, que é analista de segurança da informação da Prodesp. Bom, todas essas empresas que hoje processam dados do governo, elas têm uma imensidade de dados, né, e concentram N serviços que atendem a diversos órgãos do governo. Assim como a de São Paulo, nós temos outras em todos os estados e também na federação. Então, Daniel, eu estou trazendo você justamente para falar dessa complexidade, né? São muitos dados, são muitas bases e acredito que muitos ambientes híbridos. Então, como é manter essa arquitetura que precisa atender tantos clientes? Como é demonstrar segurança em todos esses ambientes e convencer todos esses clientes? Manter todos esses controles internos com tantas redes, com cloud. Fala um pouco para a gente desse desafio sob o ponto de vista de segurança da informação. Okay. Bom dia, Graça, bom dia a todos os participantes, bom dia a todos os ouvintes também, telespectadores, né, no caso, né? Isso. Obrigado por mais um convite, estar participando aqui. Antes, só rapidamente falar uma coisa sobre segurança da informação, eu trabalhei em várias áreas de TI, banco, redes, desenvolvimento, e eu acho impressionante como a nossa causa é tão complexa e difícil que nós somos um grupo bem unido, né? Nós somos, de longe, o mais unido grupo de profissionais de TI. Muitas vezes, empresas colocam até lucro de lado para ajudar a resolver um incidente, porque a gente quer vencer e estar sempre à frente deles, né? Isso eu acho bem bacana, eu me apeguei muito a essa área, já estou há bons anos nela e não pretendo sair mais, né? Agora, respondendo a sua pergunta, Graça, quando eu entrei na Prodesp, eu vinha trabalhando em empresas assim, com grande estrutura de TI, mas nada perto do que a Prodesp realmente tem, né? Né? Realmente, tudo isso que você falou, porque uma coisa é você trabalhar num segmento de sistemas, né, onde você pode criar padrões e contratar ferramentas ou implantar ferramentas de segurança que englobam toda a sua infraestrutura, toda a sua rede, que não é o caso de uma prod como a Prodesp, né? Porque você tem sistemas de diversas naturezas, de forma híbrida, o cliente X precisa de um nível, o cliente Y só pode arcar com até certo nível, mas também a gente tem a reputação da empresa e do governo a zelar, né? Então, muita coisa a gente acaba tendo que fazer diversas adaptações entre aqui e lá, né? E o que eu acho que é importante para você lidar com esse tipo de ambiente é você ter uma equipe de segurança da informação completamente focada em especializar o resto da empresa no tema, né? Porque quando você contrata uma ferramenta, por exemplo, um WAF, para colocar uma aplicação na frente de uma aplicação e você sabe que essa ferramenta pode proteger outras aplicações de um cliente que não está muito por dentro dessa necessidade, né? Se a pessoa que está lá de frente com o cliente não souber convencer ele de que ele precisa desse investimento ou que a gente precisa fazer aquele monte de GMUDs para fazer uma adaptação, porque o sistema não pode parar, porque o sistema
entrega serviços para a população e não pode parar de jeito nenhum, nem aquela janelinha de 24 horas por ano que normalmente todo mundo tem para fazer um teste de disaster recovery. A gente às vezes não tem isso, dependendo do cliente, né? Eu sempre falo que a conscientização para evitar incidentes é uma coisa, a conscientização da equipe de gerenciamento é outra, e a conscientização da direção também é importante para poder todo mundo entender os desafios que nós temos de lidar com o ambiente dessa complexidade. Mas, Daniel, eu ouço sempre do governo ou dos líderes do setor público que é uma dificuldade grande de ter profissionais especializados, e você estava falando sobre ter uma equipe focada, especializada nos temas, por conta desses ambientes híbridos, é uma saída. Então, você não tem essa... como é que é essa dificuldade de ter essas equipes especializadas diante desses ambientes híbridos? Realmente, né, na área de governo, a dificuldade em se contratar e manter profissionais especializados, todo mundo sabe aqui que é muito grande, né? Mas a nossa área, eu estou falando sobre a minha área de segurança da informação, né? Tá, isso. Quando a gente conversa com outras equipes, a gente sente que a cultura de segurança da informação não está completamente enraizada nas outras equipes, como a gente gostaria que estivesse. Então, cabe à nossa equipe estar focada em transmitir essa cultura para o resto da empresa, porque é uma empresa muito grande, com muitos sistemas, com diferentes focos, e chega a ser loucura você exigir que a pessoa venha do mercado, no nosso caso, venha de um concurso público já com essa cultura. Então, eu acho que nós precisamos, se a gente coloca a cultura de segurança em todas as camadas da entrega de um sistema, né, e isso cabe ao nosso setor fazer. Eu acho que o desafio é que muitas pessoas esperam que as pessoas tenham essa reação de segurança, tenham essa atitude de segurança, mas acho que a gente não pode esperar que elas tenham. Né? A área de segurança tem que focar em enraizar isso dentro da empresa, e aí as coisas começam a ficar mais fáceis. O pessoal, na hora de entregar um sistema novo, implementar uma ferramenta nova, eles vão falar, chama o pessoal de segurança da informação para participar do projeto. Chama o pessoal de resposta a incidentes, nesse caso, porque a gente não sabe do que se trata. Né? Porque lidar com esses investimentos e essa infraestrutura sem o apoio total da empresa é impossível. Perfeito. Tá? Então, a gente foca bastante nessa parte de conscientização. Perfeito, Daniel. Tá ótimo. A gente volta já com você, tá? Okay. Nossa primeira rodada, nós vamos seguir aqui ouvindo cada um dos participantes. Eu estou seguindo aqui a ordem alfabética para ser justa e vou chamar agora o Edivaldo Sartori. O Edivaldo é CIO no Tribunal de Justiça de São Paulo. Edivaldo, nós acompanhamos aí, né, ataques ao tribunal. Já estivemos aqui com você em outras oportunidades, e a minha questão para você é a seguinte, né? Nós temos também falado bastante sobre a questão de imaturidade do governo, de modo geral, tá? Não especificamente só do tribunal, por conta de ataques, mas, de modo geral, uma certa imaturidade do governo do ponto de vista de segurança. Seria o caso de remeter essa imaturidade ao fato de termos no governo, assim como também no segmento privado, tá, Edivaldo, muitos ambientes legados com tecnologias diferentes, e a gente sabe que lidar hoje com ambientes legados é um grande desafio, e, inclusive, manter equipes diferenciadas, né, equipes que precisam ter expertise em legados e equipes que também precisam ter expertise em novos ambientes. Isso não seria também aí um desafio e até uma resposta a essa imaturidade? O que você acha disso, Edivaldo? Olá, Graça. Bom dia. Bom dia, Bom obrigado pelo convite. Bom dia aos colegas, eu diria até amigos, né? Tem vários aqui que a gente... Sim, o próprio Toca é um amigo de longa data, e já passamos por
vários Não perrengues conseguimos juntos aí. chamá-lo de outro nome, né? Não, Toca. Já passamos por vários perrengues aí relacionados à área juntos. Mas, voltando à pergunta, Graça, sim, é mais um problema, né? Essa questão do legado, eu acho que é mais um problema. Você começou aí o evento falando do judiciário como alvo, né? Falou aí de STJ, enfim. Eu diria que o judiciário e o resto do planeta é alvo só, né? Todo mundo é alvo hoje. Exato. E aí, mas a gente tem alguns casos de mídia, como você falou, STJ, o Tribunal do Rio Grande do Sul recentemente, Exato. TRF primeira e terceira região, salvo engano, enfim. Uhum. Mas não dentro aí do legado de todo esse cenário que você deu, eu acho que o nosso problema é o mesmo enfrentado por todos, né? No judiciário e fora do judiciário. A gente tinha um modelo interno, digamos, um pouco mais controlado e conhecido, e a gente sai para um modelo, né, pós-pandemia, a gente sai para um modelo desconhecido. Deixando claro que eu não estou pregando aqui que o modelo totalmente on-premises, interno e controlado é o ideal e deva se manter, né, indefinidamente, e que lá a gente não tinha problema. Óbvio que tem problema também. Mas a gente está justamente nesse momento de transição, né? A gente sai daquele ambiente não totalmente seguro, mas um pouco mais controlado, com data center controlado, com tráfego controlado, com link controlado, com o device do meu cliente, do meu usuário final atualizado, controlado, que bloqueava sozinho até, olha que maravilha, que bloqueava sozinha, que gerava alarme, né, que gerava log quando a gente detectava alguma coisa, desculpa, e de uma hora para outra a gente perde, né, essa relativa tranquilidade e passa a ter passa a depender de um link doméstico, que naturalmente não é controlado pela própria natureza dele. A gente passa a admitir na rede corporativa um dispositivo que não é mais controlado e muitas vezes compartilhado com o filho, com a filha, que Exato. joga, que acessa os mais variados conteúdos e deixando claro que não é nenhum pecado isso, é uma característica, né? Mas é uma característica, instala jogo e clica em diversos lugares. Então, fato, né? A gente teve aí uma grande mudança. E aí gera um grande, né, um grande problema, aí, um grande gap para a gente, não só do legado que você comentou, né, mas gera essa grande mudança, gera um problema para a gente. E aí, sem querer esgotar o debate naturalmente, né, não tem essa pretensão. Mas eu acho que o grande gap não é só o legado. O legado é um problema, concordo. Tudo que você colocou, eu concordo, manter equipe específica para isso, o legado nem sempre tem uma característica favorável à segurança, né? Muitas vezes ele não foi concebido com security by design ou privacy by design, a gente, né, são termos que são antigos, mas que ganham aí uma roupagem diferente de uns tempos para cá. E aí, sem querer, novamente, fechar o debate, eu acho que o principal gap aí é investimento. Ed, tá. Então você está falando de grana, então você está falando que tem que colocar dinheiro resolve. Não, eu quero deixar claro que é investimento no sentido mais amplo, Graça. Tá. É investimento, desculpa, tocou meu telefone aí que eu estava desligando. É investimento no sentido mais amplo. É claro que o investimento financeiro é importante, adquirir ferramentas apropriadas a esse novo modelo, a essa nova característica de proteção é importante, mas como a gente discutia antes de entrar aqui ao vivo, né? Investimento em redesenho de forma de trabalho, né? Faz sentido para todo órgão fornecer, de repente, um device para poder controlar? Essa conta fecha? Ou não? Ou vamos trabalhar com o device do cliente, do usuário final, sem controle, e eu vou investir num controle diferente? Investimento na mudança da cultura propriamente dita, né? A gente tem essa cultura de on-premises, de interno, de ambiente controlado, e como foi dito, né? Investimento em capacitação, no sentido mais amplo. A gente discutia aqui antes de começar qual é a imagem que a área de segurança tem normalmente frente ao usuário, né? A gente sabe que política para troca de senha automática, por exemplo, ou uso de senha segura, gera desgaste político,
no ambiente interno, é comum aqui, acho que para os participantes. A gente tem alguns exemplos internos, inclusive. A gente está numa fase agora de implementar duplo fator de autenticação interno, a gente já tem para um bom grupo e está ampliando isso. E a gente ouve coisas do tipo, mas eu tenho que usar o meu telefone, né, se o MFA for focado em celular, mas eu tenho que usar o meu telefone pessoal para o ambiente corporativo, né? Faz sentido? Quer dizer, mas o tribunal não vai fornecer um telefone para eu ter esse controle? Então, eu acho que amarrando tudo, é importante, né? É importante essa capacitação. Por que o usuário final entende essa característica de segurança para o WhatsApp que ele usa, para o Facebook que ele usa? Sim. E não entende. Mas para o ambiente corporativo ele acha verdade. Que, mas se você quiser, então você tem que me dar um telefone porque eu não posso utilizar. Uhum. Então, no sentido mais amplo, né, retomo, investimento, mas no sentido mais amplo, investimento em mudança cultural, em capacitação, e óbvio, passa pelo investimento financeiro também e por ferramenta. Perfeito. Excelente. Acho que a gente vai voltar nesse tópico, Edivaldo, com certeza. Não tenha dúvida. Vamos lá. Obrigada. Convidando agora o Fábio Xavier para responder também aqui um questionamento inicial, Fábio. O Fábio é CIO no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Minha pergunta para você, Fábio, é a seguinte. Na sua visão, Fábio, como CIO, assim como outros, né? Eu estava falando aqui na nossa abertura sobre essa questão dos ataques a provedores, né, de nuvem, e é uma estratégia, né, hoje muito comum dos cyberatacantes. Por quê? Porque muitos não fazem, né, além dos provedores não fazerem o dever de casa, né, e ter o nível de proteção adequado, ao mesmo tempo, as empresas, muitas vezes, quando vão para a nuvem, acham também que estão fazendo o dever de casa e que não tem que também ter dentro das suas próprias redes a segurança necessária. Então, ataca o provedor e, com isso, consegue também atacar um número grande de empresas que estão ali, né, com suas nuvens no provedor. Então, a pergunta para você é, hoje, né, você acha que a nuvem é uma realidade já no setor de governo? O setor de governo está preparado para ter seus ambientes em nuvem? Isso seria mais arriscado ainda, na sua opinião, para o setor de governo, por conta dessa imaturidade? Qual é a sua visão nessa questão, nesse tópico de nuvem no setor de governo, Fábio? Olá, Graça, bom dia aos amigos todos que estão aí também, muita gente conhecida, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente discutindo com essa equipe tão competente que a gente tem aqui. Bem, em relação à nuvem, né, você bem destacou aí no começo do nosso evento, recentemente, né, anteontem, teve um problema aí num provedor de nuvem dos Estados Unidos que afetou vários sites grandes, né, como Amazon, veículos de imprensa no mundo inteiro, e o ataque foi direcionado a um provedor de nuvem norte-americano, né? Até sites governamentais caíram. É uma preocupação grande, né? Porque eu costumo falar aqui com a minha equipe que a gente está vivendo uma pandemia de ataques cibernéticos, né? Todo mundo atacando para todo lado, e a gente tem que ficar aqui se segurando. A gente até brinca nos grupos que a gente tem aí, atacou o órgão tal, a empresa tal, se segurem, né? Vamos tentar nos segurar aqui, porque a coisa está feia. Em relação à nuvem, talvez o problema seja um pouco mais complicado, porque a contratação tem que ser muito bem pensada e tem que pensar nos aspectos de segurança nessa contratação também. Não quer dizer que se você contratar nuvem, contratei nuvem, está lá, a responsabilidade é do meu provedor de serviço. Não, se o contrato não prevê essa responsabilidade, se não prevê mecanismos de segurança, não há segurança a princípio, né?
Então, um ponto que se destacar é a questão contratual, a responsabilização, a responsabilidade, os mecanismos de segurança que devem ser aplicados e verificados por quem vai fazer essa contratação, especialmente de um provedor de serviço de nuvem privado. Uma outra opção seriam as PRODs que a gente tem, que já oferecem esse tipo de serviço para muito órgão público. A gente tem aqui o Daniel da Prodesp, a Prodesp aqui em São Paulo fornece esse tipo de serviço. E aí é uma negociação um pouco menos complicada, talvez. E a gente tem que pesar os prós e contras do caminho a ser escolhido. Sim. E ainda há o problema cultural, né? Muita gente fala, meus dados aqui, os meus dados, né? Muitos órgãos hoje ainda trabalham nesse nicho de meus dados. Os meus dados estarão na nuvem? Aonde está essa nuvem? Que nuvem é essa? Não quero tudo on-premises aqui no meu data center. Então, é um trabalho que tem que ser feito do ponto de vista contratual, um cuidado contratual, um cuidado em relação à tecnologia ou à escolha, à seleção do provedor, se vai ser um provedor via PROD, que aí a contratação no setor público é mais fácil, é menos complicada, ou via licitação, e aí via licitação a gente tem que ter... Quer dizer, você acha, Fábio, desculpa te interromper, mas só para explicitar, você acha que com esses ataques, com esse cenário de nuvem arriscado, você acha que para o setor de governo seria melhor seguir esse caminho das PRODs, no caso, né? E para a troca eletrônica de documento com as prefeituras, aí ir para o caminho das clouds seria bem arriscado, na sua opinião, né? Para troca com prefeituras, eu acho que realmente é um passo a seguir, né? Um passo adiante, talvez. Né? Porque eu estava até lendo um livro recentemente do presidente da Microsoft, Armas e Ferramentas, e ele trata bastante essa questão da nuvem, que fala especificamente que a nuvem hoje não tem limites, não tem fronteiras, e muitas vezes os países querem regulamentar a nuvem dentro das suas fronteiras, fazendo até mesmo requisições de dados de terceiros, em questão à privacidade, por exemplo, ao provedor da nuvem, não diretamente ao cliente. Então, é um problema realmente que é complicado de se tratar, se não houver um cuidado grande nessa contratação. Em relação a receber dados, a gente recebe muitos dados aqui de nossos jurisdicionados. Então, a gente tem aqui uma base de dados gigante. E a gente tem tudo isso está aqui no nosso data center. A gente não tem esse serviço na nuvem ainda e talvez seja um pouco mais adiante essa adoção. A gente tem alguns serviços na nuvem, por exemplo, o nosso e-mail já está na nuvem, e vamos pensar até mesmo em colocar alguns outros serviços de arquivos, por exemplo, na nuvem. Mas é um movimento um pouco lento ainda, pelo menos para nós aqui no Tribunal de Contas, em função de todos esses aspectos que a gente já levantou aqui. E essa proteção para troca eletrônica de documentos no seu data center, ela é feita num ambiente on-premise, né? Num ambiente todo privado, né? Sim, é tudo aqui on-premise, tem todo o sistema de segurança. O que a gente tem serviço de monitoramento 24/7, né? Um SOC, um Security Operations Center, que nos avisa aqui de qualquer tipo de problema. Mas temos uma equipe própria de segurança da informação muito qualificada, muito boa realmente, e a gente está sempre em contato com outras equipes de segurança, até mesmo com a Prodesp e com outros órgãos públicos, para trocar experiências e boas práticas em relação à segurança da informação. O problema é que é essa pandemia que a gente está vivendo de ataques que não deixa ninguém dormir tão tranquilamente assim. Né? Mas, então, só para resumir a sua ideia, você acha que a nuvem ainda não é uma realidade no setor de governo por conta do que está acontecendo mesmo, no geral, com o próprio setor privado, né? Quer dizer, a questão da nuvem ainda é um risco, ainda tem uma série de questões que precisam ser muito bem avaliadas do ponto de vista de segurança, né, Fábio, na sua opinião? Sim, eu acho que a preocupação com segurança deve ser uma constante e se a gente não tiver
uma garantia mínima de que os aspectos de segurança estão sendo tratados adequadamente, eu acho que é complicado. Perfeito, excelente. Muito bom, Fábio. Com certeza vão ter muitas perguntas em relação à nuvem. Nuvem é o tema, né? A gente tem acompanhado, como você mesmo pontuou, uma série de ataques aí a estruturas de nuvem, né? A provedores. Esse é um tema que realmente preocupa, apesar de que, óbvio, né, Fábio, durante a pandemia a gente viu que muitas empresas foram para a nuvem, né? Foi muito acelerado o processo de ida para a nuvem durante a pandemia, então, ao mesmo tempo que tem os problemas, né, relacionados à segurança, o processo de transformação digital ida para a nuvem se acelerou muito durante a pandemia. Sim, sim. Então, a gente acaba vendo aí, né, uma preocupação muito grande também nesse sentido, né? Então, talvez até por isso os aspectos de segurança não tenham sido considerados totalmente da maneira adequada por essa aceleração que foi forçada pela pandemia, né? Então é um outro aspecto a se considerar aí nesse cenário todo. Exato, perfeito, muito bom. José Mariano, delegado especialista em TI na Polícia Civil de São Paulo. Vamos mudar um pouquinho aqui o tema para direcionar uma pergunta. Mariano, também na minha abertura falei sobre a prisão recente aí de uma quadrilha, ou pelo menos de 3, me parece que aí, elementos né, do cybercrime. Então, a minha pergunta para você é, Mariano, a gente já está há bastante tempo, né, conversando sobre esse cenário e muitas vezes falamos, né, sobre a ação da polícia em relação aos cybercriminosos, a lentidão, né? Falamos sobre crimes cibernéticos, e de vez em quando vemos aí criminosos sendo presos. Então, a minha pergunta para você é, você acha que hoje mudou esse cenário? Você acha que hoje, nós vimos aí recentemente o governo sancionando aí leis mais rígidas sobre crimes cibernéticos, e agora nós vimos a prisão. Então, você acha que mudou um pouco esse cenário? Você acha que hoje nós temos aí ações mais rígidas? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é se a investigação, a questão da investigação avançou um pouco mais, e se no âmbito do setor público, dos governos, o que você acha que poderia ser feito que pudesse colaborar um pouco mais na questão das investigações, no caso dos crimes e dos ataques que estão acontecendo no setor de governo. Muito bom dia, Graça. Bom dia a todos os meus queridos amigos. Que prazer em poder revê-los. E muito bom dia a todos que estão aqui conosco, acompanhando, inclusive dando as suas sugestões. Graça, sabe o que eu posso lhe dizer já de antemão? Essa questão das ameaças cibernéticas, elas se tornaram mais evidentes. Não é assim que, olha, de repente está se fazendo mais ou está se fazendo menos. O que realmente está acontecendo é que as ameaças estão se tornando muito mais evidentes e está sendo dada uma publicidade maior pelo momento que não só o Brasil, mas o mundo inteiro está passando. Então, você acha que não estão prendendo mais criminosos? É que tem mais crimes acontecendo, é isso? Exatamente, porque essa questão de que as pessoas estão utilizando desses recursos de TI para que consigam realizar as suas atividades, que até certo tempo eram rotineiras e que agora passaram a ser realizadas de forma remota, fez com que questões como a segurança cibernética, elas se mostrassem muito mais evidentes. E aí é onde as falhas costumam ficar evidenciadas. Não é uma questão, está se prendendo mais, está se prendendo menos? A questão é muito mais de que maneira que está sendo dada uma publicidade maior para essas questões. Você mencionou agora há pouco questões relacionadas à utilização de nuvem, problemas de utilização de nuvem pelo setor público, mencionou também a questão dos legados na administração pública. Isso são questões que já vêm sendo discutidas há muitos e muitos anos. E uma coisa que eu acho muito importante sempre ressaltar
é que eu continuo vendo falhas que eu, você, os nossos espectadores da TV Decision, dos nossos debates e tudo, sabem muito bem, é que são problemas muito antigos que agora estão sendo revestidos com uma roupagem absolutamente nova, mas que, no final das contas, revelam algumas coisas que não foram realizadas no passado e que agora, diante da necessidade presente, elas estão se tornando muito mais destacadas. Uma coisa que eu acho muito importante, que você me perguntou e eu faço questão de ressaltar, a questão da investigação. O Brasil, diferentemente de uma boa parte dos outros países, não tem cultura de investigação cibernética, Graça. Isso não mudou. Você fala sobre isso, Mariano, há pelo menos 12 anos a gente vem discutindo sobre isso. Isso não mudou? Isso não mudou? Não mudou pelo seguinte, porque simplesmente, como eu anteriormente falei e agora vou novamente insistir e repetir, o que acontece é que o pensamento corporativo no país, quando nós estamos falando em termos de corporações, e que é o mesmo raciocínio aplicado à esfera privada como à esfera pública, eles veem o problema como algo daquele momento. Olha, estou sob ataque, o que eu tenho que fazer? Mitigar a minha crise. Vou acionar o meu time de resposta rápida, quero uma solução imediata, se eu estou fora do ar, eu preciso retornar imediatamente. Mas isso está correto, não, Mariano? Ele tem que atuar, ele tem que apagar o incêndio, correto? Perfeitamente, mas olha como é interessante, paralelamente a esse cenário, nós devemos dar início também à atividade da investigação. É isso que é relegado ao esquecimento, Graça. Infelizmente, essa realidade prejudica a atividade policial, por exemplo, se eu não tenho acesso, vamos dizer, real time, a informações que me permitem identificar quem são os responsáveis, eventualmente, por um ataque. Não é da cultura. Por quê? Tanto na área privada como na área pública, o compartilhamento de informações, ele é alguma coisa que ainda é relegado como um verdadeiro dogma. Infelizmente, a realidade é essa. Agora, o que precisa mudar é esse pensamento. Não, eu tenho que fazer presente aquele que vai realizar adequadamente a investigação, tenho que criar uma cultura de compartilhamento de informação com o órgão investigativo para que eu possa realmente conseguir o quê? Não só o controle imediato, que você tem toda a razão, absolutamente necessário, mas que eu não prejudique as atividades de investigação. Essa é uma questão e um desafio a ser enfrentado e que já vem se repetindo no decorrer de anos. Porque o que acontece? Não adianta chamar o bombeiro depois que a loja pegou fogo. Pegou fogo, está em cinza, o bombeiro vai lá jogar um pouco de água ali para terminar de apagar os focos de incêndio, mas queimou, já era. Imediatamente aconteceu, vou pegar o bombeiro privado, já vou começar as primeiras técnicas de combate ao incêndio, mas também vou acionar o bombeiro público que vai vir dar uma resposta mais pronta e imediata. E para finalizar essa minha intervenção, você mencionou esses episódios envolvendo principalmente tribunais, como os tribunais superiores. Hoje, nós vimos uma resposta por parte de um dos órgãos de investigação, esse da esfera federal, que é a Polícia Federal, e que isto sim, um trabalho de investigação bem feito que traz resultados, gera efetivamente o quê? Uma sensação absolutamente contrária àquela sensação de impunidade, onde o próprio criminoso olha e fala, espera um pouquinho, a polícia está em cima. Eles estão atuando, eu preciso ficar mais esperto com o que eu estou fazendo e com quem eu estou mexendo, porque eu vou ser, evidentemente, alvo de uma investigação que vai ser efetiva. Agora, para finalizar e compartilhar com todos os meus queridos amigos, isso só acontece quando nós trocamos informação e nos articulamos, porque criminoso sabe muito bem onde buscar a informação que ele precisa. E aí vem, de novo, o que eu falo há anos, sem articulação de todos os órgãos, sejam os órgãos da iniciativa privada, as empresas, as corporações, e muito mais da iniciativa pública, se torna difícil essa tarefa de combate à cibercriminalidade.
Perfeito, Mariana, muito bom, excelente recado. Já está aqui um monte de pergunta para você. Pipocando aqui. Mas vamos lá, pessoal, daqui a pouco a gente começa. Tem tempo para o nosso bate-bola. Obrigada, Mariana, muito bom aí o seu recado para todo mundo aqui que está acompanhando a gente. Próximo a fazer uma pergunta, vou direcionar para o Laércio, CIO no Ministério Público do Estado de São Paulo. Voltando aqui o recado, o pessoal está perguntando aqui, gente, as bios, não estou lendo as bios aqui para encurtar o nosso tempo, as bios estão disponíveis aí para vocês conhecerem aqui o perfil de todos os nossos debatedores, todos elogiando aqui o time que a gente reuniu hoje aqui. Muito bom, concordo com vocês. A pergunta para o Laércio é a seguinte, Laércio, a gestão hoje de fornecedores, de contratação de terceiros, seja no setor público como no privado, tem sido trazida aqui na TVD como um grande desafio, né? Porque a questão de segurança hoje, né, quando você traz um terceiro para o seu ambiente, é muito importante, né? Então, eu queria, na verdade, fazer um combo aqui, já jogar duas perguntas para você. A primeira é como você vê essa questão da gestão de terceiros, a contratação, né, desses fornecedores do ponto de vista de segurança, e, ao mesmo tempo, essa questão de atuação do Ministério Público em incidentes de segurança em outros estados. Se você tem atuado, se o Ministério Público atua nesses casos, e como é essa atuação, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui e saber de você essas duas questões, Laércio. Obrigada. Legal, Graça, bom dia. Bom dia. Obrigado, agradeço a TVD pelo convite, agradeço o Renato pelo convite também. Quero mandar um abraço aqui a todos os colegas debatedores, colegas de dia a dia de projetos, como o Edivaldo, como o Fábio, a gente conversa muito, né? Não diariamente, mas às vezes com o Edivaldo diariamente, às vezes com o Fábio semanalmente, mas no mínimo aí 1, 2, 3, 5 vezes ao mês a gente acaba se falando. Que bom. E ao Rubem Pimenta também, que é um colega de eventos, de TI, que a gente se encontrava várias vezes nos eventos presenciais, né? Em breve nós voltaremos a nos encontrar novamente, Rubem. Tá? Com certeza, vou promover, a TVD vai promover o encontro presencial de vocês, logo, espero. Se todos estiverem vacinados, nos encontraremos. Eu quero agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando, né, no formato online, um belo debate, uma bela reunião. Com certeza. Graça, sobre a primeira pergunta, realmente, gerenciar fornecedor no setor público não é fácil, no setor privado também, mas no setor público, eu trago aqui uma questão de uma complexidade um pouco maior. Para você ter um fornecedor, né, um terceiro prestando serviço, você tem que licitar. Esse é o primeiro passo. A partir do momento que você licita, você tem que ter alguns cuidados no seu certame, no seu edital, em colocar cláusulas de confidencialidade, cláusulas de responsabilidade. No seu contrato também é importante que exista essas cláusulas para quê? Para proteger a instituição, para proteger o dado do terceiro, o dado do cidadão que está em posse da instituição pública, e também para que você faça uma boa gestão desse contrato, desse fornecedor. Porque é fato que determinados tipos de serviço, o fornecedor vai ter acesso a uma determinada base de dados, a uma informação, não vou dizer confidencial, porque essa informação confidencial ela pode ser protegida, mas o fornecedor pode ter acesso a essa grande informação, grande parte de informações da instituição. Então, por isso é importante ter essas cláusulas de responsabilidade e confidencialidade em termos, em contrato e tudo mais, para proteger a todos, proteger o cidadão e proteger a instituição e até mesmo, né, a empresa que está prestando o serviço através do servidor, né? Quanto à sua segunda pergunta, eu quero dizer que o MP de São Paulo, né, ele atua restritamente em casos do Estado de São Paulo.
Caso de outro Estado, né, é o próprio Estado que cabe apurar, que cabe investigar, ou o Ministério Público Federal. Então, em relação a incidentes de segurança, o Ministério Público, né, conforme a Constituição, ele tem, sim, a prerrogativa de poder investigar aquele caso. Então, qualquer promotor no Estado, qualquer promotoria, ele pode abrir uma investigação e iniciar essa investigação em sua promotoria, né? Tanto é que, recentemente, o Ministério Público do Estado de São Paulo criou uma área especializada em investigações de crimes cibernéticos. Nós temos hoje o GAECO. O GAECO, ele combate, né, é um núcleo especializado em combate a organizações criminosas. E o Ministério Público de São Paulo criou, em 2019, o CyberGAECO, que o CyberGAECO é especializado em investigação de crimes cibernéticos, tá? Para deixar bem claro para todos aqui. Além de investigar crimes cibernéticos, o CyberGAECO também tem como responsabilidade criar, né, materiais de capacitação, criar uma governança em cima de investigações e replicar esse conhecimento e essa capacitação para todos os promotores no estado de São Paulo. Essa questão de investigação cibernética é algo, né, de uma certa forma, que já vem há alguns anos, os crimes acontecem, né, já há um bom tempo, mas a investigação, como muito bem o Mariano citou, ela é algo novo para todos, tanto para um delegado de polícia quanto para um promotor. Então, quem investiga precisa ser muito bem capacitado nessa questão. Por quê? O criminoso, ele comete um crime utilizando o meio digital. Se a gente comparar, né, alguns crimes que são realizados no formato virtual, ele simplesmente ele comete um crime que pode ser enquadrado no Código Penal, no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, mas utilizando o meio digital, né? Então, é importante que os promotores, os delegados recebam essa capacitação para seguir com essa investigação, para que tenham esse conhecimento de investigar esse algo novo. E o importante é o seguinte, o que o Mariano citou aqui no início, preservar a prova muito importante para o início da investigação, porque a partir da preservação da prova é possível dar os próximos passos e seguir, né, com a investigação. Então, puxar o novelo de lã. Eu falo que investigar o crime cibernético é você ir puxando o novelo de lã até chegar lá na ponta e encontrar quem cometeu aquele crime. É isso que falta, né? Muito bom. Que ótimo, Laércio, você reforçar esse aspecto que o Mariano levantou também. Muito bom, excelente. Muito obrigada. Convidar o Márcio Galiza, diretor técnico na Secretaria da Administração Penitenciária. Muito obrigada, Márcio, por também estar aqui conosco. Márcio, minha pergunta para você é a seguinte: nós também falamos aqui sobre ataques a infraestruturas críticas, né? Que é um problema muito sério hoje, né? Então, a minha questão para você é exatamente essa. O quanto você vê hoje que a segurança das redes, das infraestruturas críticas é um problema do ponto de vista de cibersegurança e aonde você vê esse desafio hoje no seu dia a dia, na sua rotina. O que você pode falar sobre isso hoje para a gente aqui? Olá, Graça. Bom dia a todos os meus amigos aí, a todos os telespectadores, né? Realmente acho que é um tema que aborda a todos nós, gestores do setor público e do privado também, né? Mas eu vejo que no setor público a gente ainda tem uma árdua missão, porque, como o Laércio falou, é licitação. Em alguns momentos, na hora do fogo mesmo, você fala, meu, quem que eu vou contratar? Como que eu vou contratar? Exato. Então, assim, nessa hora, você fala, meu, para onde que eu vou correr? Pelo menos na minha secretaria, o que nós fizemos, né? Alguns setores críticos, alguns serviços críticos, a gente acabou contratando a Prodesp, porque ela tem um know-how para atender nessa questão. Então, assim, o que foi crítico, atualmente temos o contrato com a Prodesp, então ela dá essa gestão suporte, e todo esse cuidado e suporte para a nossa secretaria. Mas temos também um outro setor muito crítico, que é o usuário.
Eu vejo que o usuário também é um patrimônio da tua secretaria ali, porque ele está usando um computador, está usando um celular na sua rede, e agora com a pandemia mais ainda, né? Porque algumas secretarias estão trabalhando home, né? A gente começou faz pouco tempo. Então agora sim, a gente teve, né, aquela correria para, em alguns dias, você prover para o teu usuário a possibilidade de trabalhar remoto de casa. Aí aquela questão, equipamento. O Estado não fornece equipamento para o funcionário. Então, hoje ele tem um computador e está fora da sua rede, aí você vai ter que verificar, tem antivírus, o mínimo é o antivírus, aí você vai, pô, o cara não tem um antivírus, pô, qual que é a segurança? Então você prepara todo o seu ambiente, que era fechado ali, para um ambiente que você agora está aberto para o mundo, né? Então, assim, capacitação de usuário. Acho que isso é um ponto fundamental, porque assim, não existe rede 100% segura. Mas se você começar também, a parte de investimento em tecnologia, em equipamento, começar a capacitar o seu profissional, o teu funcionário que está lá na ponta, vai ajudar muito, muito, muito. Porque em alguns momentos, o usuário vai e clica no e-mail, pô, vou acessar o meu e-mail. Pô, veio uma conta de um banco que eu não tenho conta, mas quando eu tenho um dinheiro lá, o cara vai lá, clica, e aí coloca a sua rede toda em risco. Então, a capacitação do usuário. Então, isso, assim, hoje, além de equipamento, eu vejo que é muito importante capacitar o usuário. O Estado tem a Paula, lá no Pimenta, né? O Centro Tecnológico de Estudos da Paula Souza. Pô, por que não fazer um convênio, o próprio Estado começar a capacitar os seus funcionários com os cursos? É tão mais seguro, sabendo que você vai ter uma instituição sua provendo essa possibilidade para o teu funcionário capacitar. O que o Estado hoje realmente precisa é capacitar o funcionário. Porque, que nem o Daniel falou, pô, você vem, a pessoa presta concurso, vem trabalhar para você no Estado, mas nem sempre ele tem o know-how de trabalhar com segurança, trabalhar com parte de dados, então você vai treinar aquele funcionário naquele instante. Então eu vejo a capacitação muito importante nessa questão de funcionalismo público, entendeu? Perfeito, fica até já aí um gancho para o Rubem, né? Vamos chamar o Rubem para finalizar essa nossa primeira rodada. O Rubem Pimenta é diretor de TIC no Centro Paula Souza. Não era essa pergunta que eu tinha aqui para o Rubem, mas fica aí a provocação também, né, feita pelo Márcio. Rubem, a minha pergunta para você é óbvio, né, que na pandemia nós vimos aí, né, um movimento muito grande de transformação digital aí, de home office, né? E houve aí, com certeza, um grande movimento de EAD, né? De muitos alunos aí estudando em casa, acessando, e eu acredito que você tenha passado por isso, então seriam muitas aqui as questões que eu gostaria de colocar para você, de acesso remoto e tudo, mas principalmente, né, esse movimento que eu acredito que tenha acontecido, né, de controlar essa questão da segurança, tanto de fora para dentro, como de dentro para fora. Imaginando o seguinte, né, alunos cada vez mais ativos no que a gente chama de hackerismo, né? Quer dizer, é uma turma que está cada vez mais especializada em tudo, né? Eu tenho uma filha, né, de 18 anos, que eu te digo, por mais que eu estude, leia sobre segurança, ela sabe muito mais do que eu, né? Mexer em tudo, fazer tudo. E ela está, né, estudando online e tal. E você também, a sua equipe, que eu vejo que os professores, ela sabe muito mais do que os professores que estão dando para ela, estão dando aula para ela online. Ela está muito mais adiantada que os professores nos recursos digitais. Se bobear, eles é que ensinam os professores como que os professores têm que fazer para dar aula para eles, né, para usar os recursos digitais. Então, eu fico imaginando como que as escolas
estão fazendo para disponibilizar esses recursos com segurança e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como foi, né, colocar isso e como está sendo esse desafio da segurança para um ambiente totalmente novo, né, digitalizado, e como que os recursos de segurança tiveram que ser habilitados aí de acesso para esse momento, com uma turma assim tão, né, especializada, né, esses usuários aí que são os seus usuários, né? Rubem. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite de vocês, né, rever grandes amigos que a gente tem aqui, e que a gente queira ou não, a gente se conversa, porque a experiência de todos juntos fica uma experiência melhor. Agradecer a todo o público que está aí nos assistindo. Bom, o nosso desafio lá, quando a pandemia começou em março, eram dois, né? Primeiro era como eu colocaria o meu pessoal administrativo trabalhando em casa e como é que eu dava aula para os alunos, né? A gente já tinha o EAD nas ETECs, o EAD nas FATECs, mas era um público muito pequeno que não envolvia praticamente aí 350 mil alunos e 20 mil professores. Então, todos eles tinham que ter uma sala de aula. E o pessoal administrativo que trabalhava lá no nosso prédio e nas quase 300 unidades tinham que trabalhar em casa. Então, para o lado administrativo, a gente é um grande parceiro aí da Microsoft, e a gente já tinha o Teams sendo utilizado na instituição desde 2015, basicamente. Então, a gente fez o ensalamento usando uma ferramenta que nós já tínhamos, já conhecíamos, para ensalar esses 350 mil alunos nas suas matérias, nos seus cursos, com seus professores. Com isso, a gente se tornou, naquela época, e até hoje, um dos maiores usuários de Teams da América Latina. A gente tem perto de 150 mil salas de usuários, salas de aula no Teams. Então, esse foi um movimento para alunos. E o outro, como a gente já usa a nuvem há praticamente 8 anos, eu uso a nuvem da Microsoft, a gente também conseguiu criar esse ambiente virtual, né, para os servidores administrativos. Apesar de existir o risco nós não tínhamos esse modelo de home office, né? Então, eles foram para casa usando um ambiente da Microsoft, onde eu só permitia ele usar aquele ambiente naquele modelo ali dentro fechado, né? Então, isso nos trouxe uma parte de segurança. A outra foi a que o próprio Márcio disse aí. Eu não sei se ele tinha antivírus, não sei com quem ele compartilhava, não sei o que ele acessava, né? Então, a gente tem, do ano passado para cá, melhorado a experiência do Teams, né? Então, a gente tem, eu acho que foi o Edivaldo que falou de múltiplo fator, então a gente já tem múltiplo fator de autenticação, porque é muita gente querendo acessar os nossos ambientes em nuvem. E esse ano a gente fez uma ação, até para entender esse modelo, como disse o Edivaldo, de fornecer computadores para o pessoal administrativo, fazendo uma ação pequena, mas para entender se isso daí realmente dava resultado, para que eu permitisse que a segurança fosse melhorada, né? Como disse o Márcio, não existe. Segurança é um processo, né? Ele não termina porque os ataques não têm fim. Sim. Então, foi esse o modelo que a gente Muito bom. Usou para ambiente virtual, né? Usando nuvem, que é o Azure, e ambiente de ensalamento para as classes, né? E aí a gente tem, hoje, para esse, só por semestre, são perto de 150 mil times que eu crio, porque são muitas matérias, muitos professores, muitos alunos e muitas escolas. Então, a gente conseguiu dar um salto gigantesco e muito rápido. Uau. A pandemia, a gente foi forçado aí para casa em março. No dia 22 de abril, já estavam todas as salas criadas. Nossa. Então, foi um trabalho muito gigante e com uma aderência dos alunos bastante relevante, bastante grande. Problemas de internet, de conexão,
de alunos, porque a gente trabalha no estado de São Paulo inteiro, a gente teve. Então, houve compra de chips para melhorar a experiência lá dos alunos, ainda estamos trabalhando com isso para melhorar, mas foi um desafio bastante grande. Eu gostaria de citar aqui, como eu estou por último, foi bom que eu fiz algumas anotações do que os amigos aqui conversaram. Claro. Então, eu gostaria de citar que 5 deles citaram capacitação. Então, isso é muito importante para os nossos servidores. Bem pontuado, Rubem, bem pontuado. Dos nossos servidores, porque se nós não treinarmos os nossos servidores, nós seremos obrigados a trocá-los, certo? Porque eles não saberão trabalhar com o que está vindo. E a gente sabe que contratar gente hoje é um sério problema na esfera governamental. Então, se você capacitar melhor as pessoas, aquelas pessoas, em algum momento, poderão até ajudar o seu time de segurança, que é o foco desse papo. Mas, principalmente, eles teriam uma capacitação melhor para desenvolver as suas atividades, usando tecnologia, que o problema hoje do uso remoto, tanto mais, não é tecnologia, né? E, principalmente, que eles ficassem mais ligados com a parte de segurança da onde ele mexe. Não adianta você ter a ferramenta dizendo, olha, aqui você não pode, ele vai achar um jeitinho de achar um cliquezinho e pode fazer um grande estrago na sua infraestrutura como um todo. E, por último, só para finalizar esse papo de como é que a gente mexeu com isso daí, seria a parte de nós, governo, trocarmos mais informações. A gente sabe que no privado, você sabe que no banco, quando acontece um ataque, eles têm até empresas que dizem, põe isso na mídia, não fala. Eles não falam, mas no governo, se o cara perdeu uma caneta que alguém roubou, já sai na mídia inteira dizendo, o governo está com problema. Né? Então, eu acho que a gente deveria criar um fórum, uma confraria, seja lá o que fosse, que nós pudéssemos trocar, respeitando a LGPD, né, porque a gente tem um problema do que compartilhar, mas se é do governo, dado é do governo, ele pode ser compartilhado de uma forma correta, e um ajudaria o outro, né, do tipo, já foi comentado aqui, isso está acontecendo aqui, segura aí. Né? Então, segura aí, aconteceu lá, você já sabe o que está acontecendo lá, o time que normalmente a gente acaba virando super amigo, porque um ajuda o outro mesmo, né? A gente sabe que a gente tem restrição no que pode utilizar. Sim. Então, eu acho que isso ajudaria bastante. Perfeito. Okay? Rubem, coincidiu bastante a sua finalização desse primeiro bloco enquanto você estava falando, eu estava aqui correndo os comentários que foram feitos aqui pela plateia e resumindo, né, as 2 colocações que o Rubem fez, né, que tem a ver com capacitação e compartilhamento, também foram bastante comentadas aqui. Para resumir, eu vou trazer o comentário do Marcelo Correia de Furnas, que está nos acompanhando. Obrigada, Marcelo, por estar aqui com a gente. Ele diz isso, muito excelente o debate, o melhor investimento de segurança, na minha opinião, no nosso setor público é capacitação. Hoje para mim, o que gera redução de incidentes no nosso setor. E a gente não está realmente fazendo isso. E também, aqui, a contribuição também do Carlos Aurélio Oliveira Gonçalves, do IFCE Edu. Parabéns pelo debate. Acredito também que temos que sair daqui com um dever de casa, que é o compartilhamento, que nós não fazemos devidamente no setor de governo. Bem, entramos agora numa parte muito interessante, temos aí, elementos mais do que suficientes, né, Toca, para fazer aqui agora um bate-bola riquíssimo, o nosso primeiro, né, round, digamos assim, e muitas perguntas, vou condensá-las agora meu trabalho, queria colocar agora para o Toca, de tudo que foi falado aqui, que pontos aí você considera relevantes, principalmente, eu chamo sempre os universitários, né, passo a bola para ele, porque ele entende muito mais do que eu
desse tema de segurança. Que aspectos aí, do ponto de vista de security, você levantaria aí do que foi colocado aqui pelos nossos convidados? Toca, enquanto isso, eu vou selecionar aqui as principais perguntas aqui do nosso público. Toca, o que você acha? Como eu sei que você vai ter muito trabalho, porque o número de perguntas parece ser cada vez maior, foi muito bom, eu até queria agradecer a todos. Nossa, vou ter muito! Feedback pelo chat e aqui pelo WhatsApp está sendo fantástico, porque está todo mundo entusiasmado com o tema. E eu fui fazendo algumas anotações quando todos estavam falando, obviamente, e alguns pontos chamam bem a atenção, que é, por exemplo, isso que o Rubem comentou agora no final, sobre você capacitar, mas também diferenciar exatamente capacitar e conscientizar. A gente brincou em algum momento, se eu não me engano, até na antessala, quando a gente estava esperando, que há um detalhe importantíssimo, que é até uma brincadeira onde o usuário, muitas vezes, ele não usa corretamente o e-mail. Mas se tiver escrito alguma coisa, clique aqui, que é exatamente onde ele não deve clicar, ele clica. E é aí que você cria uma avalanche de problemas muito sérios. Então, essa conscientização pode ir de uma forma mais simplificada, desde você ter uma ferramenta de phishing, que você possa utilizar como um treinamento para os teus usuários, e isso já levando você para uma campanha de conscientização, para criar um fator ali de conscientização. Por quê? É nessa conscientização que você começa a criar o apetite do usuário de buscar conhecimento e capacitação. Hoje, a gente tem uma sensação de que esse usuário, ele ainda está, entre aspas, acomodado a receber segurança das empresas. O Edivaldo fala algo assim já há muitos anos, que é muito interessante isso, desde a época que a gente já criou uma primeira campanha de conscientização há muitos anos atrás, que é muito interessante do usuário, muitas vezes, ele ter que ver o peso de pagar pela conta do que está acontecendo. Não que ele tenha que colocar investimento financeiro, mas sim perceber o quanto de investimento a empresa faz e o quanto que ele precisa fazer da parte dele de trazer também as boas práticas. Ele precisa usar essas políticas, ele precisa usar esses cenários. E aí isso vem muito em consideração a você ter essas campanhas, como essa que eu falei, de ter uma ferramenta de phishing agregada a uma campanha simplificada para gerar esse conhecimento, ou mesmo algo maior, que seria de pegar essas boas práticas que o Centro Paula Souza tem, que a Prodesp tem, que a Secretaria de Administração Penitenciária foi criando ao longo do tempo. O Galiza, ele é bem modesto nas informações, porque a Secretaria hoje, ela está um passo à frente de muitos órgãos, inclusive. Por quê? Porque foi uma implementação de segurança onde, entre aspas, fecha-se a casa. Então, eles criaram proteções e criaram ambientes mais controlados para que pudesse falar assim, olha, eu vou usar a segurança como apoio para as decisões de tecnologia aqui dentro, onde ela é um dos primeiros passos a serem considerados. Essa é a prática atual que a gente tem. A transformação digital traz a segurança para ser um elemento de tecnologia, como é a rede, como são os devices, como são os servidores e assim por diante. Então, entra-se novos componentes, nuvem e segurança, a serem discutidos em qualquer mesa. Essa é a verdade. E aí, do lado da empresa, um dos pontos que eu anotei aqui, graças assim bem rapidinho, foi citado algumas vezes aqui na mesa o aspecto de que a gente está procurando, e o mercado está comprando em termos disso, uma nova tecnologia que é a nuvem. A nuvem, ela tem que ter a mesma característica de segurança, seja ela privada, pública ou virtual. A solução de segurança tem que ser a mesma que esteja para todas elas. Então, dentro de casa, eu vou ter que ter o mesmo tratamento para esses casos. E a resposta que venha e a proteção que essas implementações que as empresas estão fazendo tem que ser cada vez mais rápidas e amplas. Eu não posso estar simplesmente falando de ter uma solução que seja de uma resposta somente no meu endpoint. Eu tenho que ter esse mesmo controle para fortalecer o SOC a ter detecção e ter resposta em servidores, em workloads, em ambiente de containers, no ambiente de nuvens como um todo. Porque se a gente voltar um pouquinho no caso do STJ lá atrás, uma das primeiras considerações que foram feitas foi: o STJ diagnosticou lá que havia um problema de configuração.
Hoje a gente está falando já de um grupo de 30% de incidentes voltados ao ambiente de má configuração ou configuração padronizada que estão nos ambientes de nuvem e de sistemas que trazem uma vulnerabilidade para os infratores adentrarem as empresas. Então, de novo, eu falo de uma configuração de um ambiente de soluções que precisam ajudar nessas verificações, nessas varreduras e nessas análises das configurações também. Não é só você olhar ali a parte, por exemplo, de patches. Eu tenho que olhar o patch, eu tenho que olhar as vulnerabilidades existentes e se as configurações estão sendo feitas corretamente. A nuvem, ela é um ambiente muito mais forte de ser configurado, mas ele tem que ser bem configurado. E aí, juro que agora fechando, o Mariano até comentou uma coisa rápida que tendo um investimento do governo em investigação. E aí a investigação é você começar desde o endpoint, preservar logs, criar um workflow que seja integrado, tanto na detecção, investigação e resposta, tem algumas soluções que consigam fazer isso, e analisar as causas raiz. Porque hoje a gente tem ataques e tem tipos de infração que se comparam de um órgão com o outro. De novo, lembrando STJ, que teve na mesma semana o Ministério da Saúde, a gente teve aqui em São Paulo, aqui no Sul, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, depois a gente teve no Paraná com as mesmas características. Ou seja, se eu fiz uma análise de causa raiz, eu consigo criar uma verificação contínua. Precisamos de ferramentas e de soluções que levem isso para todas as empresas terem uma comunidade mais proativa e integrada. É isso que falou. O Laércio é muito feliz na observação dele. Ele falou assim, diariamente eu estou lá com o telefone com o Edivaldo. Se esse grupo forte existe, é Edivaldo, Laércio, é Rubem, é Márcio, é o Xavier, é o Daniel, é o Mariano, todas essas pessoas principais em segurança desses órgãos do governo de São Paulo, numa integração e numa unificação melhor de funcionamento. Perfeito, Toca. Então, vou ter que trazer a pergunta do Carlos Dantas Filho. Gente, agora, até pelo tempo, eu vou trazer uma pergunta e vou pedir para a Leia ficar atenta aí a um de vocês responder, porque o Carlos Dantas faz a seguinte pergunta. Não é chegado o momento de os órgãos do governo ou aqueles que se predispõem a isso criar um grupo de excelência e liderar os esforços no sentido de adotar melhores práticas e auxiliar na resolução de incidentes de segurança da informação usando o NIST, como alguns grupos fazem nos Estados Unidos? Enfim, o que o Toca está falando faz sentido, né? De repente, se vocês se encontram, se existe um grupo que de alguma forma tem uma regularidade, talvez seja esse o grupo que precise de alguma forma começar algo, porque esses incidentes, de alguma forma, se repetem. E existe, como NIST, um modelo, né? Um ponto muito, muito rápido. Quando houve o incidente do STJ, para a resolução do problema, houve um primeiro grupo de investigação e de trabalho em cima daquele incidente, que envolvia o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, o CETIR, Polícia Federal, DataPrev, SERPRO e a Secretaria de Governo Digital, que vem vinculado ao Ministério da Economia. Esse grupo foi criado para atender ao incidente do STJ. Esse grupo continua se reunindo desde aquele novembro de 2020. Ou seja, um problema trouxe a criação de um grupo. Porque antes do problema, a gente não pode criar no governo do Estado um grupo, um comitê que tenha essa amplitude de discutir os assuntos. E isso pode até ser uma iniciativa do governo federal. Quem acha que tem que ser do governo federal ou pode ser do Estado? Alguém pode responder essa questão trazida aqui pela plateia? Deveria ser do Estado. Maria. Eu acho que pode ser do Estado, inclusive. Do Estado. Você acha que do Estado pode ser mais fácil, Fábio, do que esperar isso do governo federal? Acho que sim, porque a gente já tem um contato grande aqui entre os órgãos, como o Laércio falou, o Edivaldo, o próprio Daniel. A gente tem aí contato periódico para tratar desses assuntos, poderia só formalizar esse tipo de ação. De forma paralela, eu participo também de um grupo de tribunais de contas do Brasil. Então, nós temos lá todos os diretores de TI e secretários de TI de todos os tribunais de contas do Brasil, e a gente se reúne também
quinzenalmente para tratar de diversos assuntos, inclusive segurança. A gente tem um comitê de tecnologia, governança e segurança da informação dos tribunais de contas do Brasil, do qual eu sou o secretário executivo desse grupo. Então, a gente tem essa agenda já quinzenal para tratar de diversos assuntos, e a segurança da informação é um dos assuntos que está sendo mais tratados nas últimas reuniões. Inclusive, a última foi na última segunda-feira, e a gente tratou justamente de inteligência cibernética nessa nossa reunião desse comitê. Então, acho que um comitê equivalente de órgãos estaduais, aqui no caso do Estado de São Paulo, acho que seria muito, muito conveniente, muito adequado para a gente tratar desse tipo de assunto. Perfeito. Bem, Opa, Mariano, quer falar alguma coisa sobre isso? Sim. Tá. Estou fazendo uma complementação. Eu tenho a oportunidade de participar de vários grupos que discutem questões de segurança, mas principalmente com foco na investigação. Isso seria uma iniciativa muito bem-vinda. Em primeiro lugar, eu só quero deixar claro que esse tipo de iniciativa ela é necessária no âmbito estadual, e eu explico por quê. São Paulo, ele faz parte do InfoSeg, que é um sistema de informações de segurança pública, que engloba informações de segurança pública, antecedentes criminais, mandados de prisão, etc., de todos os estados do país. Mas quando você faz uma análise e vai verificar quem mais contribui com informações para um sistema como o InfoSeg é São Paulo. A predominância que existe de necessidade de busca de informações pelos outros estados é sempre as informações que estão aqui em São Paulo, entendeu? Esse é o primeiro aspecto que a gente não pode ignorar, esse tamanho gigantesco das coisas que tem aqui em São Paulo. Há um tempo atrás eu fiz parte de um grupo que estava discutindo justamente bloqueio de telefones celulares para tentar diminuir questões relacionadas ao furto, ao roubo desse tipo de equipamento. E o que a gente foi percebendo no decorrer dessas discussões que estavam sendo promovidas lá pela Anatel em Brasília? Os estados tudo preocupado, não, eu tenho um volume X e tal. Eu comecei a analisar os volumes do que as pessoas estavam falando relacionados a esse tipo de crime. Eu falei, mas gente, o que vocês estão falando, talvez a metodologia utilizada para que a gente compartilhe informações serve para o estado X, serve para o estado Y, mas não serve para São Paulo, porque o meu volume de informações é simplesmente 15, 20 vezes maior do que todos vocês estão falando. Se eu somar alguns estados aqui, não vai dar o volume do que vocês estão mencionando. Isso como um exemplo simples do que eu estou te dizendo. Sim. Essa iniciativa é necessária. Modus operandi de criminoso, eu posso dizer, de cátedra, ele não muda, porque ele vai insistindo no modus operandi, porque ele obtém sucesso com aquele tipo de ação. Mas se eu, pelo meu lado, eu consigo compartilhar esse modus operandi com as outras pessoas que fazem parte desse tipo de rede de colaboração e de informação, eu consigo gerar uma prevenção contra aquele tipo de ação criminosa. Então, não há que se discutir necessidade com relação a essa articulação. Há muito tempo eu falo isso, criminoso se articula. O que falta para os órgãos de repressão à criminalidade cibernética e aqueles que têm que colaborar com investigações que são realizadas se articularem também, e inclusive eu vou mais longe, não é uma questão só de criar determinadas fechaduras depois que a porta foi arrombada, é nós anteciparmos ações. Isso é necessário. Perfeito. Pessoal, vou só correr um pouquinho para tentar trazer uma dúvida aqui que surgiu do Rogério de Paulo da Silva, do CERPRO, que está nos acompanhando. Ele pergunta o seguinte: se no caso dos sites de mídia que saíram fora do ar, se foi ataque de hacker ou foi um problema com um provedor comum a todos eles, porque, segundo ele, há alguma confusão nesse sentido. Eu não sei se o Toca pode esclarecer isso, se isso é uma coisa comum, esse tipo de confusão, se alguém que está participando também poderia esclarecer, que eu acho que é um problema quando a gente estava discutindo a questão da nuvem hoje, né, Toca? Você pode esclarecer isso, Toca?
assim, é bem interessante isso, porque, primeiro, hoje, qualquer má configuração torna-se um ataque, né? A primeira visão que o mercado faz é, foi atacado, hackearam, ou alguma coisa do tipo. Nem todos os incidentes e as más configurações e os problemas que acontecem são causados por hackers. O aspecto de má configuração, ele é hoje um parâmetro utilizado pelos hackers. No caso dos incidentes de ontem e de hoje, a partir de um provedor muito grande, um provedor internacional muito grande, ele tinha um ambiente interno que estava mal configurado, pelo que eles levantaram, inclusive com algumas falhas do sistema interno de proteção de rede e falha do acesso virtual. Essas são as palavras que eles usaram lá. O ambiente de hospedagem tinha um problema lá dentro. E o que eles estavam levantando é que seria feito de ontem para hoje uma proteção do ambiente de storage. Então, vamos lá criar um file storage protegido, etc. e tal. Então, ele teve um problema. Esse problema, quando ele é verificado pela comunidade, rapidamente ele é explorado. A nuvem tem um pouco disso. Muito dentro dos desenvolvimentos em cima do cloud são de comum conhecimento por todos. Né? A comunidade por trás disso conhece. É aí que ela acaba explorando ou deixando ser explorado. No caso do governo inglês ontem, sim, foi um ataque. Em cima de um problema que estava acontecendo também no provedor. Ou seja, você cria uma vulnerabilidade e aí começa a replicar isso em outros casos para ver isso como vai ser feito. Então, de novo, o problema de configuração de rede, sistema operacional, a manutenção de segurança dos ambientes é que precisa ser compartilhada e mantendo no nível de up-to-date para que ela não tenha riscos de ser a abertura de exploração por qualquer outro tipo de invasor. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que está direcionada para, acho que nada tempo dá, para vocês, palestrantes, né, e qualquer um pode estar se dispondo a responder, como que vocês estão conseguindo fazer a proteção do ambiente de vocês antes que os ataques aconteçam? E se hoje vocês estão conseguindo olhar o comportamento da rede para ajudar o time de segurança no momento do ataque? Se essa proteção, antes que o ataque aconteça, se ela está sendo fácil de fazer, se vocês estão achando que é fácil de fazer essa proteção antes que o ataque aconteça. Quem pode responder essa pergunta? Eu posso falar um pouco. Bom, Rubem. Como eu acho que foi o Fábio do TCE que falou sobre nuvem, eu acho super importante o que ele disse. Nós somos usuários de nuvem vai fazer 8 anos. Uma das minhas maiores preocupações lá, quando eu fui contratar, era o que a nuvem cuidava. Qual era o limite dela? Porque eles, como nuvem, te dão uma série de ferramentas para cuidar basicamente do que eles fornecem. Existe ao redor da nuvem todo um outro ambiente que é nosso, né, do legado, do que já existia na instituição, de rede e tudo mais, que a nuvem não vai resolver. E essa outra parte que está fora da nuvem precisa ser olhada com muito mais cuidado do que o que tem até dentro da nuvem. Porque o ataque vem de fora para dentro. Então, a nuvem está segura, mas se um SQL injection, que é uma vulnerabilidade que tem lá numa aplicação legada de 1900 e bolinha, o cara entra por ali e vai bater lá na sua nuvem. Então, prever isso é você criar, por exemplo, ferramentas de acesso condicional. Quer dizer, quem vai acessar o seu ambiente, antes dele entrar, ele tem que ser checado. Então, o MFA vai nessa situação, acesso condicional. Eu, por exemplo, estamos no Brasil. Vem um cara acessar um sistema de gestão lá da Indonésia. Esse cara não é da minha instituição, eu barro ele antes dele chegar. E os ataques também acontecem usando esse tipo de procedimento, que é mais ou menos assim. Se todo mundo lembrar daqueles filmes de reis, o cara tinha aquele laguinho em volta do castelo dele e tinha aquela portinha para entrar. Ali não entrava ninguém.
O nosso problema hoje é esse. Se você fechar só aquilo, você tem o resto do mundo aberto e o cara não precisa nem pular o laguinho, nem bater na sua porta. Ele entra pela porta que entram os alimentos ali e faz um estrago dentro do castelo. Então, prever isso antes é você olhar para quem está vindo. Então, o cara é permitido? Da onde ele está vindo é permitido? Ele pode entrar nessa aplicação? Ele pode acessar esse banco de dados? E por aí vai. Uma série, todo mundo aqui é expert nisso daí. A gente sabe que é difícil, dá muito trabalho. Você tem que analisar, como diz o Mariano, um incidente. A gente tem que ter a polícia junto para a hora que acontecer, ligar, Mariano, estou com um problema aqui, vem junto. Porque às vezes você acha, e a hora que você achou, você perdeu o rastreio de onde ele começou, e aí você não acha mais quem é. Então dá trabalho, tem forma, mas a gente precisa estar muito, muito bem cercado para não deixar isso acontecer, mas dá trabalho. Perfeito. Bem, pessoal, ainda tem muitas perguntas, alguns comentários aqui muito importantes. Um deles eu vou trazer aqui para vocês, porque, de certa forma, responde aqui outros comentários sobre se nós vamos disponibilizar a gravação. Sim, a Patrícia, do TJ do Rio Grande do Sul, pergunta se a gravação do evento vai estar disponível. Ela diz que é muito interessante, gostaria de compartilhar com colegas do TJ do Rio Grande do Sul que não puderam acompanhar. Então, Patrícia, uma informação importante para você e para todos que estão nos acompanhando e quiserem compartilhar. Assim que a gente terminar, hoje ainda, esse vídeo vai estar disponível no nosso canal no YouTube. E vocês vão poder assistir, todos que acompanharam vão poder rever e também compartilhar com todos do governo que quiserem acompanhar esse vídeo e compartilhar também. Acho super importante. Eu adoraria continuar, mas eu vou passar para o Toca para fazer a nossa conclusão, Toca. E, com certeza, muitas perguntas, mas muitas relacionadas a cloud. Eu acho que cloud, gente, é um capítulo à parte. A quantidade de perguntas sobre cloud é muito grande. Eu acho que cloud merece, com certeza, um debate exclusivo. Outro tema que bombou aqui de perguntas é capacitação. Eu preciso trazer para vocês os temas que mais bombaram aqui de perguntas. Então, cloud, muitas perguntas sobre configuração em cloud, como vocês estão trabalhando, né, equipes especializadas em cloud. Então, seria quase que um outro programa, Toca, só sobre cloud aqui, tá? Outras perguntas... pode falar. Continua. Não, continua que eu pergunto uma vez. Isso. Outras perguntas aqui, muitas perguntas sobre capacitação, como que vocês estão trabalhando, as equipes de capacitação, né, como vocês estão lidando com esse tema. Então, é quase que a gente teria que ter também um outro programa sobre capacitação e compartilhamento, que eu acabei trazendo aquela sugestão, aquela pergunta, que eu acho que a gente acabou tratando um pouco mais de compartilhamento. E sobre também, aqui o Mariano trouxe essa questão, que a gente acabou lidando um pouco mais aqui, que é a investigação. Então, se eu pudesse fazer aqui um resumo, né, dos temas importantes que a gente tratou aqui, seriam esses 4, e, obviamente, todas aquelas questões, né, Toca, relacionadas à segurança, que a gente sabe que é a prevenção e todas essas outras que a gente já lida aqui no dia a dia nos nossos temas de segurança, tá bom? Então, com você a palavra aí, Toca. Obrigado. Eu ia até comentar que é interessante como, sem que algo tenha sido ensaiado, ou seja, esse grupo chegou hoje, sentou na mesa e estamos debatendo um tema, ponto. Isso que aconteceu até para todos os telespectadores ficarem sabendo como isso foi feito. E sem que houvesse qualquer tipo de verificação ou de temas, bate com exatamente o que os órgãos internacionais estão olhando de mercado.
em algum momento aqui, se eu não me engano se foi exatamente o Laércio, mas comentou sobre a pandemia de ataques cibernéticos nos quais a gente está entrando. O Homeland Security, essa semana, semana passada, publicou um vídeo e uma nota especificando exatamente essa discussão, que para o Homeland Security, para o Fórum Econômico Mundial, a preocupação sobre o ransomware se tornou uma preocupação de epidemia em alguns países. E essa preocupação de epidemia tem alguns motivos para embasar isso. O primeiro é a parte do crescimento de 300% dos ataques de ransomware nos Estados Unidos no mesmo período em relação a 2020, do que a gente está vivendo agora. Análise do que é divulgado, acho que até a Graça comentou que os bancos muitas vezes, os órgãos muitas vezes não divulgam o que passa entre eles. O que é divulgado nos Estados Unidos já leva um volume de perda de 350 milhões de dólares relacionado a incidentes cibernéticos. E o Alejandro Mayorkas, ele diz que algumas soluções são imediatas para serem feito isso. A primeira é essa higienização do ambiente, para se fazerem varreduras, para fazer análise, para fazer uma visão 360 de segurança, para que se tenha essa pesquisa e essa varredura constante no ambiente deles. O segundo é exatamente campanhas de conscientização. E aí batem com os dois temas do que a gente está falando aqui, cloud e a parte de conscientização e capacitação, que é muito importante. E aí a gente fecha esse contexto numa visão clara de que quando a gente fala de cloud, nós não estamos falando somente de uma tecnologia provida pela Microsoft, pelo Google, pela Amazon. Nós estamos falando de um legado que continua nas empresas, que vai ser integrado. Nós falamos de um legado que continua tendo que manter profissionais para administrar e para fazer a gestão e o controle de segurança também desse legado. Então a gente vai colocar, entre aspas, mais uma vulnerabilidade para esse legado, que é a integração com a nuvem do que eu não consegui transferir ainda ou estou transferindo. Ou seja, esse momento de transição também precisa de soluções específicas de solução, também precisa de conscientização das pessoas envolvidas e precisa de um ponto muito importante de tudo isso, que é uma ordem top-down. Porque em governo, a gente fala de investimento, a gente fala de dificuldade pelo processo licitatório, mas a gente precisa falar também de um top-down onde as organizações comecem a entender o quanto esse tema é importante e é crítico para as organizações. Então, hoje nós estamos falando aqui de 6 órgãos que são altamente vulneráveis do ponto de vista de atenção dos criminosos. Por quê? Porque você tem um chamariz maior para levar essas informações. Então, o que a gente precisa ver é essa verificação da manutenção de segurança constante, que precisa ser feita, ser analisada para a nuvem, e a mesma verificação sendo vista para os outros ambientes, configurações e conscientizações analisadas disso, e lembrando que a nuvem, ela pede uma segurança que seja cada vez mais onde você fale, que o usuário seja quem ele diz ser, isso hoje é importantíssimo, seja o usuário que acessa, seja o sistema que usa alguma tentativa de acesso, e que o credenciamento dessas informações sejam fidedignos. Você não pode quebrar qualquer tipo de acesso ali, porque é aí que você ganha os acessos internos, os ataques laterais, o movimento lateral de ataque, que aí se torna ainda pior para esse quadro. Então, acho que a gente precisa criar um novo evento com a Graça sobre segurança em cloud em órgãos públicos, o mais rápido possível, e essas campanhas de segurança envolvendo phishing ou algo do tipo, que é aí que a gente tem um quadro mais clássico de como é que está o mercado. Exato. E deixando aqui uma mensagem final, o Marlon Borba diz o seguinte: o nome dessa integração referida pelo delegado Mariano é compartilhamento de inteligência baseado em padrões. É isso que precisamos. Muito bom, excelente aí o recado do Marlon aí, de certa forma reforçando a posição do Mariano e de todos que nos acompanharam aqui. Pessoal, excelente, todos aqui que estão na nossa audiência, dando parabéns a esse grupo. Eu torço para que logo, logo esse grupo de governo esteja de novo aqui, de volta na TVD, falando de cloud, falando de capacitação, de compartilhamento, sensacional. Obrigada, Toca, obrigada, Trend.
por ter nos proporcionado esse encontro. Tenho certeza que vamos estar aqui de volta, audiência maravilhosa, batemos aí quase 200 pessoas nos acompanhando, sensacional o setor público com a gente. Com certeza, compartilhem, pessoal, esse vídeo com todos aqueles, nos órgãos públicos onde vocês atuam, pessoal aí do Sul nos acompanhando também, pessoal do TJ, Serpro, todo mundo aí que está conosco na audiência, compartilhe, é muito importante. E vamos estar de novo juntos. Muito obrigada a Márcio, Edivaldo, Laércio, Rubem, José Mariano, Daniel, Fábio, Toca. Muito obrigada a todos vocês na audiência. Gente, sensacional. Obrigado, até uma pessoal. próxima oportunidade. Muito Valeu, obrigada. pessoal. Tenham um Bom ótimo serviço dia. aí. Se cuidem. Valeu. Logo estaremos presencialmente juntos. Opa! Saúde pra todo mundo. Com certeza. Saúde, um abraço, Valeu. pessoal. Valeu. Tamo junto. Tchau, Obrigado. pessoal. Tchau. Tchau. Quando proteger um sistema significa salvar vidas? Quando a segurança de um computador vai além do mundo virtual? Quando defender equipamentos significa alimentar milhões de pessoas? A resposta é simples: quando cibersegurança se torna uma paixão. E é isso que acontece todos os dias na Trend Micro. Para nós, segurança digital é mais que tecnologia e ciência, é a nossa vocação. É por isso que a Trend Micro atua no Brasil e no mundo para trazer soluções que impactam organizações da área da saúde, da agricultura, indústria e muitas outras. É com muito orgulho que ajudamos a proteger sistemas e equipamentos que salvam vidas em hospitais, produzem alimentos nos campos e contribuem para o avanço da economia de nossa comunidade local e global. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa paixão. Trend Micro, protegendo seu mundo conectado.